E para zero surpresa de todos, mais um bolsonarista, picando a mula. Informações ainda não confirmadas, Flávio Bolsonaro embarcou para a Europa, melhor dizendo, para o Portugal, com mala e cuia, inclusive levando as suas. Segundo informações, ele está tentando escapar da prisão no Brasil, temendo uma possível condenação, já que ele está envolvido no inquérito do golpe. A partir de agora, essas e outras informações, um resumo das principais manchetes do que aconteceu no Brasil durante a semana. Vamos lá? Muito bom dia, pessoal. Bom dia, não, boa tarde, né? 12 horas e 3 minutos. Eu vou trazer imagens para vocês agora aqui direto de Brasília. Vou jogar aqui para vocês. Eu falei para vocês que o povo ia para as ruas, né? Jogar imagens aqui do Instagram da Meire. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui são imagens de agora. Ativar aqui o... Brasília hoje, 20/7/2025. A nossa bandeira jamais será vermelha. Em nome de Jesus. Opa! Então, um ato que foi convocado para as 10 horas da manhã. A concentração está aqui na frente do Banco Central, aqui na capital, em Brasília. E vamos dar um giro aqui para vocês verem como está a capital agora de manhã, tá? Então vamos lá. Aí, ó, já tem um pessoal da imprensa ali. O pessoal já esticou aqui uma bandeira. E ali, ó, o nosso presidente, o mito. Um patriota, um homem honesto, está sendo perseguido por um sistema criminoso, um sistema que não tem legitimidade alguma para poder... Aí você vai vendo imagens inéditas desse momento, né? Agora ali no Eixão, a manifestação não acontece exatamente na esplanada. Tapeando, conversando sobre o futuro do país, até a chegada da Damares e da Beatriz. Vamos lá, pessoal, vou ficar mais uns minutinhos. Brasil! 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 Não é para Brasil! Brasil! Te demitir, e aqueles que querem entrar na onda do Bolsonaro, nós não vai deixar. Eu vi aqui que veja só, o candidato do governo aqui, do Lula, aqui no Maranhão, detonando o Bolsonaro, mas está andando aí nas igrejas aqui no Maranhão, Felipe Camarão. Nós não quer você aqui não, viu? Nós está de olho em você, quer o voto do... Vou ficar mais uns minutinhos. Brasil! 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 Pessoal, eu não acredito no que eu estou vendo, não. Nós temos aqui 10.200 pessoas nos assistindo e nós não temos... Não sei nem para que serve nós estamos aqui essa hora votando um projeto se o STF decide tudo. Acabei de receber a informação que o rei do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, derrubou a decisão do Congresso Nacional. Ou seja, são 513 deputados, 81 senadores da República, para no final apenas um homem decidir os rumos do Brasil. Então fecha o Congresso. Se é só o ministro Alexandre de Moraes que decide os rumos do Brasil, não sei para que nós estamos aqui, como de ontem para hoje, até 1h da madrugada. Ou seja, trabalhando em vão, porque no final quem decide é o ministro do STF. Esse ambiente de fanatismo político que nós estamos vivendo, de polarização, ele trouxe vou ser bem rasteiro agora no primeiro comentário, ele trouxe a constatação real do tal do complexo de vira-lata. Primeira coisa. Nós temos um ex-presidente, um governador do maior estado do Brasil, o estado mais rico. Se fosse sozinho no mundo, era um dos 10 maiores países do mundo, talvez. Deputados federais usando o gorrinho Make America Great Again. Isso é inadmissível para um governador, para um ex-presidente, para um deputado. Tem um pessoal que idolatra os Estados Unidos. Tem uma idolatria pelos Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos. Tem uma idolatria pelos Estados Unidos, de muita gente, por um histórico cultural. Hollywood é responsável por isso. Quem eram os heróis na sua adolescência? John Wayne, Randolph Scott, né? Então, os grandes artistas, né? Eu achava bacana o Doc Holliday, né? Amigo dos amigos e era rápido no gatilho, né? Eu nunca, né? Era um
um jogador inveterado. Eu não sou jogador, nunca joguei. Ele era um bêbado inveterado, eu também não bebo. Mas ele era o tipo do herói, Wyatt Earp, né? Então, essa cultura americana, e realmente os Estados Unidos, ele teve um protagonismo fantástico depois da Segunda Guerra Mundial, aquela avalanche de filmes de guerra na década de 60, 70. Então, os Estados Unidos é um grande país, eu morei lá, tudo isso. Então, as crianças, as famílias passam a ter o sonho de ir na Disneylândia, né? A Nova York, eu morei ali perto de Nova York, uma vez passei um Natal lá, e aquele clima horrível, porque Nova York tem um clima ruim nessa época do ano, vento danado ali, que é muito aberto, ali na Foz do Rio, e vento, e chuva, e frio e tal. Mas aquilo de turista que não dá nem para se mexer. Porque tem o glamour de estar em Nova York. Mas está em Nova York. Está com frio, está caindo neve, está em Nova York. Então os Estados Unidos têm essa atração. E muita gente é um verdadeiro Brazilian American. O cara se sente um americano, o sonho dele é ir para os Estados Unidos, tem o sonho americano, existe ainda. E aí, nessa onda, nesse ambiente cultural, me aparece agora o pessoal, inclusive políticos de alto nível, usando o gorrinho Make America Great Again. Aí, o que eu posso explicar dessa falta de nacionalismo é mediocridade. E a Justiça dos Estados Unidos é um dos trunfos do Brasil contra a decisão de Donald Trump de taxar os produtos brasileiros em 50%. É o que mostra o repórter Daniel Lian. O Brasil deve aguardar a sentença da Corte Americana antes de tomar alguma decisão sobre uma possível retaliação ao tarifaço imposto por Donald Trump. De acordo com o mestre em Direito Leonardo Munhoz, o norte-americano já sofreu derrotas internas na Justiça por não ter conseguido apresentar argumentos sólidos para embasar a supertaxação. Para ele, dependendo do novo veredito judicial, o comércio brasileiro poderá ser beneficiado. Ele falhou em comprovar essas emergências nacionais que ele está alegando. Tá? E se for condenado nessa corte internacional, esse caso subiu para a Corte Federal. Tá? E agora está com prazo para essa Corte Federal julgar isso dia 31 de julho, que é bem no prazo do Brasil responder para as tarifas. Então é melhor esperar, porque grande chance dele ser condenado na Corte Federal também. O Brasil já entraria com, assim, numa posição muito favorável com relação à própria lei americana. A apreensão toma conta do setor produtivo brasileiro. Isto porque, se confirmada a tarifação do governo americano a partir do dia 1º de agosto, o PIB do Brasil pode diminuir em 0,41%, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas. As consequências não param por aí. As exportações do agro também estão em risco e podem sofrer redução em 75%. Segundo Cícero Zanetti de Lima, pesquisador do FGV Agro, mesmo que o governo federal opte por procurar novos mercados a fim de diminuir a dependência comercial junto aos Estados Unidos, demandaria muito tempo. Você conseguir fazer com que as nossas mercadorias escoem para outros compradores, isso você não consegue da noite para o dia, porque esses outros compradores também compram produtos não só brasileiros, mas de outros fornecedores. Então você precisa criar canais de comércio, você precisa criar acordos comerciais, acordos preferenciais de comércio para fazer com que a mercadoria escoe de uma maneira mais rápida, né? Então não quer dizer que os litros de suco de laranja que a gente está deixando de exportar para os Estados Unidos, automaticamente eles vão ir para a China. Não vão ir. Cícero Zanetti de Lima avalia que a Organização Mundial do Comércio, até o momento, apresenta um papel passivo no que diz respeito à postura norte-americana. A Dora Kramer avalia que, em meio à turbulência que vive a família Bolsonaro, o governo e a oposição precisam discutir medidas para amenizar os efeitos do tarifaço do presidente Donald Trump. Por gentileza. Não dá para imaginar um cenário onde um presidente de uma das duas maiores potências do mundo está preocupado com a 25 de março e coloca isso num documento internacional. Está preocupado com o meio de pagamento que um país adota, que é abraçado por todos, pela população, pelas empresas, pelo sistema financeiro, que é o PIX. Então é inacreditável algo dessa natureza. E a resposta que o Brasil tem que dar é com serenidade, muito diálogo, mas firmeza, altivez e união de seu povo, porque o Brasil pertence aos brasileiros e nós
nós vamos juntos, independente de partido político, construir um Brasil que os brasileiros merecem. E são os brasileiros que vão definir o seu destino. Nenhuma outra nação, nenhum outro líder mundial pode escolher, seja a atividade que vai se dar na rua 25 de março, seja no meio de pagamento ou qualquer outra coisa que queira se intrometer, que seja absolutamente de definição do Brasil. Um outro assunto que eu queria debater com vocês, lembrando que o Supremo Tribunal Federal está acelerando